Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é o que fazer quando receber um não de Deus. Você provavelmente já recebeu vários nãos em toda a sua vida. Desde criança, nos deparamos com os nãos, que vêm da nossa mãe, do nosso pai, e na medida que nós vamos crescendo e caminhando, vamos nos deparando com muitos outros nãos vindo de todos os lados. Nós não gostamos de ouvir esta palavra tão pequena, não. Quando a ouvimos, ela mexe com as nossas emoções, principalmente quando se trata de nãos advindo de relacionamentos. Se você já recebeu um não de uma pessoa que você pretendia namorar, por exemplo, você sabe do que estou falando. Mas na mensagem de hoje eu vou tratar do não que vem de Deus, que está muito acima dos nãos aqui da terra. Muitas pessoas, por terem lutado desde a infância tentando reverter os nãos da vida, quando recebem um não de Deus, querem fazer o mesmo e acabam muitas vezes ficando frustradas, inconformadas e abatidas. Há também aquelas pessoas que questionam Deus, que afrontam e murmuram contra Ele, e isto é um mal muito grande. Pensando nisto, então, eu quero, na mensagem de hoje, tratar deste tema tão importante, o que fazer quando receber um não de Deus. Para tratarmos deste assunto, quero inicialmente ler o texto que está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versos 23 até o verso 27. Daí eu vou utilizar na leitura o texto da Nova Tradução na linguagem de hoje. O texto lá diz o seguinte: nesta ocasião, eu também orei a Deus, o Senhor, dizendo: ó Senhor, meu Deus, eu sei que começaste a mostrar a tua grandeza e o teu poder a mim, teu servo. Pois não existe outro Deus no céu ou na terra que possa fazer coisas tão grandes e maravilhosas como tu tens feito. Peço-te, pois, que me deixes atravessar o rio Jordão e ver a boa terra que fica no outro lado, a bela região montanhosa e os montes do Líbano. Mas por causa de vocês, o Senhor estava irado comigo e não atendeu o meu pedido. Pelo contrário, ele disse: chega, não fale mais nisso. Suba o monte Pisga e de lá de cima olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Olhe bem toda a terra, pois você não vai atravessar o rio Jordão. Vocês puderam observar que este texto mostra Deus dizendo não para Moisés. Eu vou falar mais sobre isso adiante, mas antes eu vou precisar contextualizar esta passagem bíblica. E eu preciso fazer isto para fundamentar os pontos que serão destacados na mensagem deste tema, o que fazer quando recebemos um não de Deus. Então eu peço que vocês acompanhem a mensagem na íntegra, porque se olharem apenas alguma parte, ela poderá não fazer sentido aos pontos que serão destacados daqui para frente. Então, voltando à contextualização do texto lido lá de Deuteronômio capítulo 3, versos 23 ao verso 27, este texto faz parte de uma fala de Moisés ao povo de Israel em tom de despedida. Isso aconteceu quando o povo estava bem próximo de conquistar a terra que Deus havia prometido a eles. Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei. Neste livro de Deuteronômio, há os discursos de despedida de Moisés, a recapitulação da história de Israel, desde a saída do Egito até a chegada nas imediações da Terra Prometida. Há a repetição das principais leis estabelecidas por Deus e, por final,
aos chamados avisos solenes. Os 3 primeiros capítulos do livro de Deuteronômio é basicamente uma retrospectiva histórica da caminhada do povo de Israel do Sinai até a planície do Jordão. E também a narrativa do que Deus mandara acerca deles. Moisés, nesta ocasião, relembrando toda a caminhada e as ordens de Deus, ele falou sobre um não bem grande que ele havia recebido de Deus. Isto aconteceu quando ele pediu a Deus para que Deus o deixasse atravessar o Jordão e chegar na terra prometida, e Deus não lhe permitiu. Este não de Deus a Moisés havia ocorrido anteriormente, e a causa mais provável foi porque Moisés não honrou a Deus diante do povo quando ele feriu por 2 vezes a rocha para produzir água no deserto em Refidim. Por que eu digo que é a causa mais provável? Porque no capítulo 4, verso 21 do livro de Deuteronômio, Moisés relata que Deus não ouviu a sua oração para deixar entrar na terra prometida por causa das palavras proferidas pelo povo. E estas palavras eram as reclamações e as murmurações do povo diante da caminhada. O texto, de acordo com a Almeida Corrigida Fiel, em Deuteronômio 4, verso 21, diz também: o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Eu quero destacar aqui esta fala de Moisés, como ele disse que foi por causa das palavras do povo que Deus não deixou entrar na terra prometida. Nas traduções que temos, somente a tradução Almeida Corrigida e também na versão A Mensagem traz como sendo a causa de Deus não ter deixado Moisés entrar na terra prometida, as palavras do povo. As outras traduções trazem como sendo o próprio povo a causa dele não ter entrado, segundo o que ele disse. Neste texto de Deuteronômio capítulo 4, verso 21, no original hebraico, figura o termo palavra e não povo. O que está lá no hebraico é a palavra dabar, que significa discurso, significa palavra, significa fala. Então, olhando para o original, a Almeida Corrigida Fiel traduziu corretamente como sendo motivo as palavras proferidas pelo povo. Estas palavras, como já disse, são as murmurações, as afrontas do povo contra Deus. Mas aqui cabe uma pergunta: será porque as murmurações do povo recaíram sobre Moisés? A resposta é porque esta atitude do povo induziu Moisés a 2 grandes erros. E quais foram esses 2 grandes erros? Em primeiro lugar, ele errou por não levar o povo a ter confiança em Deus diante daquela situação calamitosa da falta de água no deserto em Meribá. Se olharmos o texto em Números capítulo 20, verso 12, nós temos a confirmação disso. Vejam o que diz o texto de acordo com a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Porém, o Senhor disse a Moisés e Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Este texto, de acordo com a Nova Tradução da Linguagem de hoje, é a que traz tradução mais perto do original, porque no original Deus fala sobre a falta de fé de Moisés e Arão. A fala também deles não terem santificado a Deus diante do povo. Esta palavra santificação no hebraico é a palavra kadash, e esta palavra no hebraico ela significa consagrar, significa honrar, tratar como sagrado ou santo. Então Moisés falhou neste quesito porque não honrou a Deus diante do povo que estava murmurando contra Deus e também contra Moisés. Ele deveria ter repreendido o povo
e mostrado que Deus iria suprir aquela necessidade, a falta de água ali naquele local, né? Como Deus supriu durante todos os 40 anos que eles caminharam por todo o deserto. Deus já havia feito tantos milagres pelo caminho. E agora que estavam tão próximos de conquistar a terra, Deus não iria abandoná-los, como eles estavam dizendo que aconteceria. Moisés, então, como líder, deveria ter repreendido o povo e ele deveria ter mostrado que Deus estava com eles, que Deus o fariam chegar salvos, né, ali na terra que Deus havia prometido dar. Para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo, é só olharmos para a atitude de Jó, quando ele estava doente, todo cheio de chagas, desprezado por todos, né, e a sua mulher então diz a ele: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa este Deus e morra. A Bíblia mostra que Jó repreendeu sua mulher nesta ocasião. Veja o que ele disse a ela, que está registrado no livro de Jó, capítulo 2, verso 10, né, que de acordo com a NVI diz assim: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Vejam, isto que Jó fez é santificar a Deus. Isto é honrar a Deus diante da afronta da sua mulher a Deus. Era isto que Moisés deveria ter feito diante das murmurações do povo contra Deus. Esta era a honra que Deus esperava e a santificação do seu nome, né, o que não aconteceu. Mas além deste desacerto de Moisés, houve um outro na sequência, quando ele deixou de honrar a Deus diante da rocha de Meribá, aquela que Deus fez brotar água em pleno deserto. Deus havia dito para Moisés pegar a vara que fazia parte da Arca da Aliança e convocar todo o povo para estar diante daquela rocha. E lá, segundo a ordem de Deus, Moisés deveria falar para a rocha produzir água, né, e jorraria então água para saciar a sede de todo aquele povo, né, e de todo o seu rebanho. Mas em vez de Moisés fazer da forma como Deus lhe mandou, ele agiu de uma outra maneira. De acordo com o relato bíblico da Bíblia Versão, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, né, lá no texto em Números capítulo 20, versos 10 e 11, lá diz o seguinte: Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha e Moisés disse: agora escute, gente rebelde, será que vamos ter de fazer sair águas desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Isto é o que diz o texto. Esta atitude mostra um Moisés irado e agindo como se ele fosse o que faria a rocha dar água. Poderíamos parafrasear a fala de Moisés da seguinte maneira: ah, seus rebeldes, seus insurgentes, seus agitadores, né, seus subversivos, vocês querem água? Venham aqui que eu vou fazer água jorrar na cara de vocês. Ele não disse desta forma, é claro, mas este é o sentido que nos traz a palavra no original. Então aqui Moisés não glorifica a Deus, não honra a Deus e não atribui a Deus o milagre. Por esta atitude de Moisés e anterior que citei, podemos então concluir que estes foram os motivos pelos quais Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida. E nós podemos confirmar isso no texto que está registrado no capítulo 20, verso 12 do livro de Números, né, que de acordo com a Nova Versão Internacional, né, o texto diz: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Então, ele falhou pelas palavras proferidas ao povo diante da rocha e, por final, errou por ferir a rocha por 2 vezes com a vara sagrada que fazia parte da Arca da Aliança. Pois Deus havia dito para ele pegar a vara e falar com o povo diante da rocha,
mas ele não fez assim. Ele feriu a rocha por 2 vezes. Então, biblicamente, estes foram os motivos pelos quais Deus disse não a Moisés quando ele orou a Deus pedindo para Deus o deixar entrar na terra prometida. Então, este não de Deus a Moisés deve ter trazido muitos males ao seu coração. Deve ter sido muito difícil para ele assimilar isto. Isto fica demonstrado no início do livro de Deuteronômio, nos capítulos 1, verso 37, o capítulo 3, verso 26, e também o capítulo 4, verso 21. Em todos estes versos, ele fala sobre o não que ele recebeu de Deus. Isto é uma clara demonstração de que ele não havia digerido esta resposta contrária de Deus ao desejo do seu coração. Isto foi terrível para ele, não só pelo fato de Deus não ter aceitado a oração dele, o pedido, mas também por Deus ainda ter dito que não era para ele tocar mais neste assunto. E ali estava então sendo sepultada qualquer esperança, qualquer possibilidade de Deus voltar atrás, né, e atender aquele pedido de Moisés. Agora imaginem um homem escolhido por Deus, que caminhou durante 40 anos pelo deserto, conduzindo o povo para esta terra prometida, enfrentando uma série de problemas e desafios, tendo de enfrentar várias queixas e murmurações do povo desde a saída do Egito e depois por todo o caminho durante 40 anos que haviam passado, tendo de enfrentar problemas de idolatria do povo, como aconteceu lá do bezerro de ouro, teve também de enfrentar pessoas querendo lhe derrubar da liderança. Foram muitas as lutas vencidas e diante de tudo isto Moisés não queria ficar de fora da conquista da terra prometida. Com certeza, desde quando ele saiu do Egito e por todo o trajeto, ele alimentou em seu coração o desejo de alcançar esta boa terra e celebrar a vitória com o povo quando eles ao conquistassem, né? E também, com certeza, pensou de que lá ele viveria os seus últimos dias de vida, né? E seriam dias maravilhosos naquela terra abençoada. Mas isso não seria mais possível diante do não que Deus havia dado a ele. Agora, restava a ele apenas a opção de subir numa montanha para ver a cidade de longe. Era uma situação dramática, muito triste para aquele homem que caminhou durante 40 anos no deserto para conquistar a terra prometida por Deus. E diante desta situação, Moisés poderia, então, agora abandonar a sua missão. Ele poderia perder o interesse em continuar liderando aquele povo. Mas não foi isto que ele fez. Ele teve atitudes que nos ensinam o que fazermos quando recebermos um não de Deus. Eu quero destacar agora estas atitudes. E a primeira atitude que aprendemos com Moisés em o que fazer quando Deus diz não é lembrar das coisas boas que Deus fez. Moisés recordou diante do povo tudo que Deus havia feito desde quando eles saíram do Egito até o local onde eles estavam acampados próximo a Jericó. Como eu disse no início da mensagem, o livro de Deuteronômio é uma recapitulação da história do que Deus falou, né, das lutas que o povo enfrentou na caminhada e também das ações de Deus a favor deles. Depois do não de Deus, né, Moisés estava relembrando isso diante do povo. Precisamos aprender com Moisés isso. Quando recebemos um não de Deus, devemos relembrar das coisas que Deus disse e de tudo o que ele fez. No nosso caso, temos muito mais coisas para relembrarmos. Além das que Deus fez no tempo em que estamos vivendo, nós temos uma história muito longa, registrada nas Sagradas Escrituras, né, dos feitos de Deus. No caso daquele povo, eles tinham apenas aquilo que eles tinham presenciado durante a caminhada. Foram coisas maravilhosas, tiveram também muitos sofrimentos,
mas eles não tinham tudo aquilo que nós temos hoje relatado nas Sagradas Escrituras. Então, com tantas coisas boas e maravilhosas que Deus fez, quando recebermos um não dele, devemos relembrar das suas obras, devemos relembrar das suas maravilhas e de tudo o que ele tem feito por nós. Em segundo lugar, atendendo à pergunta do tema desta mensagem, o que fazer quando você receber o não de Deus, faça como Moisés, continue fazendo o que Deus confiou em suas mãos para você fazer. Moisés continuou fazendo o que Deus havia lhe dado como missão. Ele continuou falando com o povo, ele continuou encorajando eles a conquistarem a terra, ele continuou exortando aquele povo a obedecer a Deus, ele continuou fazendo o seu trabalho como antes, ele não abandonou a sua missão. Nós podemos confirmar isso desde aquele episódio dele ter ferido a rocha em Meribá, narrado no capítulo 20 do livro de Números. Dali em diante, a partir do capítulo 21 de Números, até o último capítulo do livro de Deuteronômio, nós podemos ver o Moisés trabalhando, Moisés agindo com determinação para levar o povo até a divisa da terra prometida, porque ele não poderia atravessar. Ele fez isso até os seus últimos dias de vida. E a última coisa que Moisés fez, ele então chamou o povo ali, logo prestes a ele partir deste mundo, dele morrer, ele chamou o povo, isso está registrado no capítulo 33 do Deuteronômio, e lá então relata que Moisés proferiu bênção sobre o povo. Ele primeiro orientou o povo novamente, recapitulou as leis de Deus a eles, insistiu para que eles seguissem a Deus, observassem os seus mandamentos, e ali então ele profere bênção sobre a vida de todas aquelas pessoas. Isso demonstra o Moisés sempre trabalhando com empenho e determinação, fazendo o que Deus o chamou a fazer. E eu quero trazer isso para os nossos dias. Há pessoas que por tão pouco abandonam a obra que Deus tem lhe dado a fazer. Outras enterram seus dons por pouca coisa. Outros abandonam a fé, afastam-se de Deus por qualquer coisa que não deu certo. Precisamos aprender com Moisés. Quando recebermos um não de Deus, ou quando os ventos são contrários, devemos continuar a fazer aquilo que Deus confiou em nossas mãos, ou aquilo que Ele nos chamou a fazer. Em terceiro e último lugar, quando recebermos um não de Deus, devemos reconhecer a grandeza de Deus, obedecê-lo e glorificá-lo até o fim. Moisés tinha consciência que deveria agir assim. Ele não apenas agiu, como também ensinou o povo a fazer isso. Vejam o que ele falou, que está registrado em Deuteronômio capítulo 4, versos 1 e 2. De acordo com a nova tradução da linguagem de hoje, o texto lá diz o seguinte: depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tire dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Vejam, Moisés estava reconhecendo aqui a grandeza de Deus. Ele estava dando valor às palavras de Deus, aos mandamentos de Deus, às ordens de Deus. Estas atitudes de Moisés fizeram com que Deus o contemplasse com algo bem melhor do que entrar naquela terra prometida. E eu digo a terra aqui deste mundo, porque Deus tinha para ele um lugar melhor. Ou seja, Deus tinha algo melhor para Moisés do que a terra prometida aqui nesta terra. O teólogo Henry Halley, escritor do Manual Bíblico, ele fala sobre isso dizendo da seguinte maneira: o último apelo de Moisés a Deus para que o deixasse passar o Jordão não foi atendido, porque Deus tinha algo melhor para ele
num mundo melhor. Deus sempre tem o melhor para nossas vidas. O não de Deus faz parte deste melhor. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos aceitar os nãos de Deus como sendo bênção para as nossas vidas. Eu quero orar para que Deus nos ajude a entender e aceitar todos os nãos que advêm dele. E para que ele nos ajude a nunca pararmos na caminhada que ele nos propôs, ainda que por um momento fiquemos frustrados. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por este tempo tão precioso que o Senhor me deu para transmitir a Tua palavra a estas pessoas que me ouvem através do canal Palavras de Vidas. Ó Deus, e eu sei que o Senhor tem, ó Deus, mostrado através da Tua palavra que algumas vezes na vida nós vamos receber nãos do Senhor e que nós precisamos entender que estes não são bênção para as nossas vidas. Ó Deus, que pessoas sejam fortalecidas diante dos nãos do Senhor, que essas pessoas não venham naufragar na fé, não venham abandonar a caminhada, não venham, Deus, abandonar os ministérios, os dons que o Senhor tem dado a elas, mas que elas possam olhar para frente, deixar o que ficou para trás e prosseguir para o alvo, como o apóstolo Paulo fez e nos ensinou a fazer. Meu Deus, abençoe o teu povo. Eu peço a tua bênção também sobre eles na área financeira, ó Deus, no trabalho, nos negócios, na saúde. Se alguém enfermo, repreenda, Senhor, toda doença, desde a cabeça aos pés. Dai a bênção aos teus filhos, os abençoe. Esta é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Foi uma alegria estar com vocês aqui este tempo. E se Deus quiser, logo estaremos aqui de volta para trazer mais uma mensagem ao seu coração. Eu peço que vocês compartilhem estas mensagens, com seus amigos, porque você vai assim ser um instrumento de Deus ajudando na semeadura. E também peço que você se inscreva no canal, porque quando as pessoas se inscrevem no canal, o canal se fortalece e o YouTube coloca as mensagens mais vezes para que as pessoas possam encontrá-la ali naquela plataforma. Então, que Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Um grande abraço.